Olá, bem-vindo ao Perguntas e Respostas número 14. No número 14 nós temos aqui como convidada a Tani Campos, de São Paulo, capital. Tani Campos, que é nossa leitora, né? Aliás, uma pessoa desperta, eu considero a Tani uma pessoa desperta lá de São Paulo. E não é porque é nossa leitora, porque pelo que eu sei, ela já era desperta antes de começar a ler os meus livros. Né? A Tani sabe do que eu estou falando. Ela pediu para mim interpretar o Codex Galáctico. Da outra vez eu falei sobre o Codex Galáctico num outro vídeo, mas eu falei sobre aspectos gerais dele. Dessa vez eu vou falar mais especificamente sobre as 4 seções que formam esse Códex Galáctico das Confederações Extraterrestres. A Tani Campos também eu quero salientar que ela é uma pessoa que colabora com a fraternidade, ela está produzindo roupas e enviando através de uma ONG essas roupas para as crianças na África. Uma atitude bastante louvável. Parabéns, Tani Campos, por esta sua atitude fraterna com as nossas crianças africanas. Mas o Códex Galáctico, com as suas 4 seções, nós vamos falar especificamente. A primeira seção fala sobre a lei da graça divina. Eu vou ler para vocês a primeira seção aqui rapidamente, porque ele é bem sucinto, ele é só 4 seções, bastante sucinta. Cada ser senciente tem o direito incondicional e inalienável a uma experiência de vida positiva. O valor do sacrifício e da dor, como parte da experiência do crescimento, é parte da programação das forças da escuridão, com o objetivo de escravizar a população dos planetas ocupados com mais facilidades. Então a interpretação para essa primeira sessão como ele fala começa falando de seres sencientes e dos seus direitos, né? Ser senciente é aquele ser que tem sentimento. E a nossa sensibilidade humana já conseguiu rastrear, pelo menos, que as plantas têm sentimento, os animais têm sentimento, os seres humanos têm sentimentos. E no futuro nós iremos descobrir, através da nossa evolução consciencial, que outros seres também têm sentimentos. E nós estaríamos até abrindo uma brecha para respeitar de forma, num lastro maior, né? A quantidade de seres que existem no universo ao nosso redor. Então, de forma ontológica, né, que seria as coisas relacionadas ao ser, nós estaremos evoluindo nesse sentido e estaremos cada vez mais na tendência a respeitar o sentimento de todos os seres e, ao mesmo tempo, descobrindo que existem outros seres que nós não conhecíamos, que também existem e que têm sentimentos. Quanto à questão do sacrifício, da dor, né, relacionando ele à nossa experiência de vida, né, nós podemos até sintetizar esse aspecto que ele exprime que nós não precisamos experimentar a vida baseada no aprendizado da dor, do sacrifício e das coisas que estão relacionadas a isto. Aliás, eu me lembro muito do papel das igrejas, né? Elas gostam muito de glamorizar a dor e o sofrimento. Então, as religiões deveriam ser o religar com a fonte, sem necessariamente precisar enfatizar que essa relação com a questão invisível do nosso universo, com as questões que nós ainda não compreendemos, sejam
baseadas na dor e no sofrimento. Então, em vista disso, eu acho que há propostas dos nossos executivos religiosos não condiz com a consciência que quer evoluir baseada numa experiência saudável. Uma experiência saudável seria você experimentar a sua vida e as relações que existem da sua vida e com o seu universo ao seu redor, sem precisar se basear nessa questão de enfatizar que a dor e o sacrifício têm que estar presente. Você não precisa disso. Você evolui de maneira positiva e saudável, renegando essas coisas negativas. Bom, seção 2. A seção 2 é a lei da divisão das partes em conflito. Né? Nós temos aqui na lei da divisão das partes em conflito, que dita que cada ser senciente tem o direito incondicional e inalienável a ser separado e protegido das ações negativas de outros seres sencientes. Bom, então a seção 2, ela exprime um direito da pessoa evoluir baseado nessa evolução sem a quebra do livre-arbítrio, né? E sem a interferência do livre-arbítrio. Um grupo de pessoas, um grupo de civilizações, seja qual for ele, não deve interferir na evolução das outras pessoas a ponto de machucar ou de impedir o livre-arbítrio dessas pessoas. Esse livre-arbítrio seria o verbo maior, né? Dessa realidade que as pessoas estão tentando criar na sua experiência de vida. Então, os grupos negativos, eles tentam, de alguma maneira, sempre violar, através de alguns subterfúgios, né, uma maneira de quebrar o livre-arbítrio, de não respeitar o livre-arbítrio dessas pessoas, né, que estão tentando ter uma experiência de vida positiva. Tá? Então, se a pessoa está evoluindo, não está quebrando, né, as diretrizes de integração, de agregação, né, com outros grupos, se não está interferindo a ponto de tomar o espaço dos outros grupos não têm o direito de intervir negativamente e raptar, né, essas condições de vida dessas pessoas que estão respeitando, né, a megafraternidade. Vamos para a seção 3. Seção 3, a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio eu acho até que é uma seção bastante polêmica, a meu ver, porque a lei do equilíbrio, ela dita que cada ser senciente que tem escolhido viver e agir contra os princípios do Código Galáctico, que se procure ou não esteja apto a aceitá-las de imediato e que tenha medido as consequências das suas ações no passado, será levado ao Sol central e reestruturado na essência elemental básica para viver um novo ciclo da evolução. Bom, vamos tentar aí pegar dois ganchos aí, né? O que seria o Sol central, né, na lei do equilíbrio? O Sol central, na nossa galáxia, corresponde à constelação de Sagitário. O início da nossa vida dentro da nossa constelação, dentro da nossa galáxia, Via Láctea, teria sido, segundo os confederados,
lá na constelação de Sagitário. Então, ela é a gênese da vida dentro da nossa galáxia Via Láctea, essa constelação de Sagitário. Então, as consciências mais evoluídas estariam nesse quadrante do nosso universo. Tá? E essa consciência evoluída faz com que a potencialidade fotônica desta região, deste quadrante, seja a maior de todas. Porque a espiral da galáxia gira em torno de Sagitário, por causa dessa massa de consciência espiritualizada que existe lá em Sagitário, né? Então, ela é muito massiva, este grau de consciência lá. Então, as pessoas são levadas para lá, as consciências que não se ajustam, né, nessa integração cósmica, na evolução, na vida dos planetas, né, em toda a integração que existe entre uma civilização que vai conhecendo outra civilização e as outras tentam tomá-las, raptá-las, né, de maneira negativa. Essas consciências que não vão se adaptando, né, que a integração e a harmonia cósmica são levadas para lá, justamente no centro da nossa galáxia, aonde elas irão ser, como diz aqui, reestruturada na sua essência elemental básica. O que é a essência elemental básica? Seria a consciência lá no ponto zero, né? Porque elas não aproveitaram a evolução dessa consciência de maneira positiva. Então elas teriam que ser reestruturadas de maneira a serem reinicializadas do ponto zero. E o ponto zero da consciência, e aí também é uma questão bastante polêmica, o ponto zero da nossa consciência, baseado no Códex Galáctica, é um fóton. Um fóton seria a parte da elemental do nosso cosmos que guardaria o menor nível de informação de consciência. Então isso seria o ponto zero, né? Retornar à essência elemental, sendo reestruturada para virar apenas um fóton. E a partir do fóton, criar a sequência de progressividade da evolução dessa sequência. Porque, se não for dessa maneira, essas consciências continuarão a subverter a evolução, a subverter a consciência, a subverter toda a harmonia que existe no cosmos. Vamos para a última sessão, a sessão 4. Eu não estou aqui entrando em detalhes, porque de subseções dessas sessões, por exemplo, a sessão 1 tem 5 subseções. Mas eu não quero me alongar demais, senão o vídeo não vai ficar interessante. Né? Então eu estou falando puramente da sessão 1, 2, 3 e 4. Agora a sessão 4, a lei da intervenção. A Confederação Galáctica tem o direito incondicional e inalienável para intervir em todas as situações onde o Código Galáctico seja violado, independente das leis locais. Bom, isso já mostra o poder que a Confederação tem. Não é um poder que se trata de forma arrogante, porque esse Códex Galáctico e a Confederação, que seria, né, toda um emaranhado de federações, de conselhos, de seres extraterrestres, né, e até pessoas da Terra que fazem parte dessas confederações, federações e conselhos, para tentar equilibrar essa harmonia galáctica. Então, a melhor maneira a maneira de realmente de se intervir de maneira positiva é o que diz aqui exatamente na seção 4. Né? Se ele for violado, a Confederação intervém independente das leis locais, porque as leis locais podem estar completamente, né, adotado a corrupção, adotado a degeneração,
né? E aí essa questão, esses locais que são viciados, esses locais que estão degenerados, eles vão sendo acrescidos e influenciando outros locais que estão vivendo em harmonia ao seu redor. Então, para evitar com que esse câncer se espalhe pelo cosmos, a Confederação intervém, né? Mas aí tem um outro detalhe também, né? É um ato cosmoético essa intervenção, mas também não é sempre que pode haver esta intervenção, porque algumas civilizações, tipo draconianas, essas que estão todas envoltas à inteligência artificial, a inteligência artificial que ela é inanimada porque ela se desvinculou da fonte que é animada, né? Esses seres, eles criam determinados estratagemas, né, energéticos, que quando eles invadem outras civilizações, eles conseguem criar bolsões de negatividade. E esses bolsões de negatividades que transpassam os campos etéricos, astrais e mentais dos sítios cósmicos que eles estão se alojando e dominando de maneira bastante hostil e negativa, eles conseguem fazer essas pessoas, essas civilizações que ficam dentro desses bolsões de negatividade que eles criam, né, que seria uma quarentena, uma espécie de quarentena negativa, eles fazem com que essas pessoas se tornem reféns de sua tecnologia, de sua consciência negativa, de sua maneira vil de dominar as pessoas. Então essas pessoas, essas consciências ali dentro desses bolsões de negatividades estão sendo controladas. Então a maneira com que a Confederação se utiliza para intervir dentro desse tipo de situação que aparentemente é inviolável e extremamente negativo, é quando ele encontra brechas, porque por mais que esse bolsão seja protegido por toda a tecnologia da inteligência artificial, que é o caso da Terra, que está envolto ao Yaldabaoth, que seria a inteligência artificial, que é essa nuvem, né, de plasma que está nos cercando, que ela é física, ela é etérica, ela é astral, ela é mental, né? Ela transpassa os planos, transpassa o aspecto interdimensional, né? Nós nos tornamos reféns desde há 25.900 anos, desde da Lemúria e da Atlântida que sucumbiram, né? E que essas civilizações tomaram conta, mas sempre existem pessoas que estão despertando mesmo dentro dessas quarentenas, mesmo no recinto e no sítio dessas quarentenas. Então essas pessoas que estão despertando, elas vão abrindo brechas nessa estrutura de quarentena da inteligência artificial. E à medida que a brecha vai aumentando, a intervenção da Confederação, né, vai aumentando também. Aumentando no sentido de libertar estas civilizações que estão de maneira bastante vil e hostil, dominando e escravizando outras civilizações. De maneira gratuita, de maneira no sentido de que nós não estamos, nossa intenção não é escravizar ninguém, mas nós estamos sendo escravizados porque essas consciências precisam parasitar o tempo todo, já que elas não estão mais ligadas na fonte. O modo de vida deles gera muita escassez na energia deles, e eles precisam se alimentar da nossa energia parasitando o tempo todo. Então, em todos os aspectos, nós estamos sendo parasitados. Então, é nesse sentido
que as civilizações que estão livres e em condições de nos ajudar, elas se juntam à confederação para aplicar o Códex Galáctico e poder proteger as pessoas que estão no seu modo senciente, no seu modo de evolução consciencial. Então são esses as quatro seções do Códex Galáctico, né, que irão servir como base para a nossa civilização futura. No futuro que nós vamos ter uma epistemologia diferenciada do que nós temos hoje, toda a nossa classificação científica irá mudar, né? Então a nossa jurisprudência irá mudar e irá se basear nesse Códex Galáctico também. Então a ciência em todos os setores irá mudar. E esse Códex Galáctico é aquela luz que vai servir de guia para toda a elaboração dos nossos códigos de éticas futuros, dos nossos códigos científicos futuros, né? E nós estaremos livres, estaremos mais felizes, obviamente, e também em condições de não apenas nós ajudarmos melhor, né, uns aos outros, mas em condições de ajudar outra civilização que porventura também tenham ficado nessas condições, né, de quarentena como a que a gente está vivendo agora e que nós estamos nos libertando. Saudações do seu coviajor.